Olá pessoal, eu sou a professora Fabiana Firmino e hoje nós vamos falar sobre as funções da EJA. Muito importante a gente poder entender, resolver questões a respeito dessa temática para a gente não errar mais quando se tratar sobre as funções da educação de jovens e adultos, tá bom? Nós vamos falar sobre as funções da EJA. Hoje aqui nós temos uma apresentação minha, porque esse material está na descrição desse vídeo. Para quem não me conhece, sou a professora Fabiana Firmino, estou aqui no canal do YouTube Prof. Fabiana Firmino e no Pedagogia para Concurso toda terça-feira ao vivo, 19 horas, dando aula de conhecimentos pedagógicos para vocês. E também toda quinta-feira tem um conteúdo inédito de conhecimentos pedagógicos que a gente disponibiliza aqui no YouTube, tá? E esse material está aqui na descrição para você ler depois. E aqui nós temos o sumário até mesmo para você se organizar. Mas o vídeo, né, de hoje, a temática de hoje, é de fácil assimilação e compreensão e a gente não vai se estender muito, tá? Nós vamos direto ao assunto. Quais são as funções da EJA e como este assunto pode ser cobrado na sua prova. Então vamos lá. Primeiro, educação de jovens e adultos é uma modalidade porque alguns alunos confundem e você não pode ir para a prova, tá, sem saber disso, que educação de jovens e adultos é sim a modalidade de educação destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. Então, essa educação de jovens e adultos ela vai acontecer justamente para aqueles alunos, né, aqueles que por algum motivo, né, não tiveram como estudar na idade correta. Então, assim, é uma modalidade de educação muito importante para nós aqui, né, até mesmo para o nosso sistema educacional, e cada vez mais essa modalidade tem que ser valorizada, até mesmo para respeitar esse público que é um público, sim, diferenciado e que precisa, sim, ser analisado, ter um olhar diferente para tudo que for sendo trabalhado, né, com esse público aqui e, no caso, os nossos alunos da educação de jovens e adultos. É muito importante, sim, esse olhar diferenciado, até mesmo a nossa legislação, ela vem trazendo cada vez mais este olhar para que o professor, o profissional da educação, equipe, diretor, entenda, né, que é sim necessário ter estas características, que desenvolver características, né, dentro ali desse processo de ensino-aprendizagem que vão atender diretamente às especificidades deste público, tá? Então, é muito importante aqui, né, o educador compreender, né, a EJA e a pluralidade do sujeito não é uma tarefa fácil. Então, o educador dessa modalidade precisa desenvolver algumas habilidades básicas para entender essa complexidade, né? Eu tô tentando, assim, trazer elementos, palavras para poder passar para vocês nada mais do que essa questão de se ter um respeito, né, em relação ao atendimento correto do processo de ensino-aprendizagem em relação à educação de jovens e adultos. É isso, tá? Que eu estava tentando falar a todo momento. Por quê? É complexo, sim. Esse público é um público que, por diversas N situações, eles não puderam ter acesso à educação no momento correto e eles vão sim buscar isso, né, posteriormente. E esse buscar posteriormente envolve ali uma experiência, né, uma passagem de situações para que ele consiga dar continuidade nesse novo momento que ele está buscando este conhecimento. Então, não é simples, né? É complexo. Eu falo isso porque eu tive a experiência, e até então eu tenho a experiência com educação de jovens e adultos, ser professor de educação de jovens e adultos, até então eu não tinha, né, ali o conhecimento quando eu tive realmente na situação prática. Então, isso é interessante, isso é importante você entender. Então, para isso, né, que um dos educadores, eles vão falar justamente que é preciso ter capacidade de solidarizar-se com os nossos alunos, a disposição de encarar dificuldades com os desafios, né, estimulante e a confiança de capacidade de todos de aprender e ensinar. Primeiro, já ir com aquele olhar de que todos nós somos capazes, os nossos alunos são capazes e eu, como profissional da educação, vou dar o meu melhor para que isso aconteça, né? E se o aluno estiver com dificuldade de assimilar os conteúdos, os conhecimentos, eu, como professora, preciso sim me dedicar, por isso que ele fala ali dessa disposição de encarar as dificuldades, eu preciso me dedicar para melhorar, replanejar, reorientar novamente a rota, né, fazer de novo, fazer um novo planejamento para conseguir atender esse aluno.
Então, assim, é muito, muito, muito importante. Eu assim, quando falo em educação de jovens e adultos, né, e aí vai me trazer a lembrança, primeiro, da minha mãe, que eu já contei várias vezes para vocês, que na minha educação básica eu tive muita dificuldade com os conteúdos mesmo. Eu não era aquela aluna, né, 100%, que o professor passou e o aluno já entendeu. Então eu tinha muita dificuldade. E a minha mãe, ela não tinha os estudos, né? Ela não tinha escolaridade. E o meu pai, ele morreu, né, de uma forma muito drástica, né, muito rápida, né, de um dia para a noite, porque foi um acidente de carro, e eu tinha apenas 4 anos de idade. Então minha mãe, ela perdeu ali a referência e tinha que cuidar de eu e meus irmãos, e ela não tinha nem estudo e nem trabalho, então ela teve que se virar muito rápido. E aí, a partir do momento que eu tinha dificuldade de responder, fazer as tarefinhas de casa, a minha mãe começou a educação de jovens e adultos, né, correr atrás. Na mesma escola que eu fazia o ensino fundamental, né, ela estudava à noite. Então, assim, primeira série, ela estava fazendo primeira série, segunda série, e aí ela me ajudava com as tarefinhas. Aí quando ela parou na 5ª série, na 6ª série eu tive uma dificuldade enorme, né, e aí não tinha mais ninguém ali para conseguir me ajudar. Então, assim, sempre quando falo de educação de jovens e adultos, vem essas lembranças, né, na minha cabeça, vem a lembrança também da minha primeira experiência que eu tive com a turma em 2009, já faz muito tempo. Foi a minha primeira turma no contrato temporário aqui do estado, né, que eu passei a noite em primeiro lugar, e foi a primeira turma de educação de jovens e adultos, e ali eu vi, de fato, já com outra cabeça, outra situação, experiência, somente da formação inicial, né, da Universidade de Brasília, eu vi em prática todos os ensinamentos de Paulo Freire e o tanto que aquilo fazia sentido de uma forma muito prática, tá? Então, a educação de jovens e adultos eu tenho esse carinho muito especial. E aí nós temos 3 funções que é a temática de hoje, né, do vídeo de hoje. São 3 funções. É a função reparadora, equalizador e qualificador. Olha só que interessante, gente. No fim de tudo, né, que é a temática de hoje, e que sempre as bancas vêm cobrando a questão das funções da educação de jovens e adultos, nós temos essas 3. E você precisa anotar aí nos seus resumos para você ir fazer a prova, né, do seu concurso com isso na cabeça. Então, nós temos 3 funções. Então, a função reparadora, né, eu tenho que ter oportunidade como qualquer outro. Então, assim, a oportunidade por lei vai reparar aquilo que me foi tirado, tá? Quando fala equalizadora, igualdade de oportunidades, eu vou equalizar, né, dando a oportunidade para todos. E quando qualificadora, é no sentido de educação permanente mesmo, né? De poder ter essa oportunidade e um direito de educação para todos, né? De uma forma permanente. Então, são 3 funções: reparadora, equalizadora e qualificadora, tá? Então, a função reparadora tem o objetivo de desenvolver a escolarização não realizada, né, naquele momento que foi a fase infantil, a fase correta. Então, vai reparar o dano, como se fosse assim, para você entender bem. A função equalizadora trata-se das políticas públicas educacionais para aqueles cidadãos e cidadãs que foram excluídos em razão da falta ou impedimento de continuar seu processo de escolarização. Então, eu vou equalizar, trazer para todos, né? Como que eu faço isso? Através de políticas públicas, né, para conseguir atingir, né, os nossos cidadãos que precisam disso. Então, é a função equalizadora, de tentar equalizar esse processo, né? E a função qualificadora tem como finalidade possibilitar o aprendizado por toda a vida, evidenciando o principal objetivo da existência da EJA. E quando fala assim, evidenciando o principal objetivo da existência da EJA, é desta forma que é cobrada, tá? E aqui nós temos aqui a referência, e é justamente isso: finalidade de possibilitar aprendizado para toda a vida, função qualificadora para todos, função permanente, né? Isso que faz a EJA existir, e é assim que é cobrado em prova, tá bom? Bom, vamos ver então, né, de uma forma mais prática, como essas funções são cobradas pelas nossas bancas. Na educação de jovens e adultos, EJA é uma categoria organizacional constante da estrutura da educação nacional, com finalidades e funções específicas. Não se pode considerar a EJA e o novo conceito que a orienta apenas como um processo inicial de alfabetização. Não pode, tá? A EJA busca formar, incentivar o leitor de livros das múltiplas linguagens visuais, juntamente com as dimensões do trabalho e da cidadania.
Os desfavorecidos, frente ao acesso e permanência na escola, devem receber proporcionalmente maiores oportunidades que os outros. Por essa função, o indivíduo que teve o indivíduo que teve sustada a sua formação, ou seja, roubada, né, tirada, né, foi sustada a sua formação, qualquer que tenha sido a razão, busca restabelecer sua trajetória escolar, de modo a readquirir a oportunidade de um ponto igualitário no jogo conflitual da sociedade, né? Justamente aqui retirado de um texto das nossas diretrizes para a EJA. A função da EJA referida aqui no texto é qual? Seria a reparadora, equalizadora, qualificadora, de igualdade ou de suprimento. Gente, o enunciado fala justamente no indivíduo que teve isso interrompido, né? Então, busca o quê? Equalizar. Equalizar está relacionado a buscar as oportunidades, né? Então, seria aqui equalizadora, que foi colocada aqui no enunciado, tá? Interessante. Não seria nem a qualificadora nem a reparadora. E essas duas aqui, né, não existem, tá? Nós temos 3 funções da EJA. Então, aqui, o enunciado falou justamente sobre esta função equalizadora, explicando aqui, né, a situação, né, do nosso sistema educacional e da nossa sociedade, tá? A sala alternativa que apresenta as 3 funções básicas da EJA. Então, bancas diferentes, né, sempre cobrando aqui as nossas funções da EJA. É muito importante esse assunto dentro de educação de jovens e adultos, tá, gente? Então, vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta as 3 funções básicas da EJA. Auxiliadora, não, que nós não falamos sobre isso, nem retificadora, nem reparadora, sim. Reparadora, equalizadora e qualificadora, exatamente isso que nós falamos, tá? Reparadora, consultiva e deliberativa, não. Equalizadora, sim, agora retificadora e qualitativa, não. Reparadora, qualificativa e retificadora, não. É reparadora, equalizadora e qualificadora, seria a letra B, banca quádrix, também aqui cobrando as funções da EJA, tá? A educação de jovens e adultos foi vista historicamente como uma ação compensatória que visava alfabetizar jovens e adultos que tiveram suas trajetórias escolares interrompidas, né, ou acidentadas. Com o alargamento dos dispositivos legais garantidores da educação, a EJA passa a ser de oferecimento obrigatório pelo poder público e direito dos cidadãos. De acordo com o parecer 11 do Conselho Nacional de Educação, EJA possui 3 funções necessárias. Uma delas se constitui, segundo o parecer, no próprio sentido da educação de jovens e adultos. Seria a função. Acabei de falar, né? Aliás, no último slide eu falei da importância, né, desta função, mostrar a existência no caso da EJA, tá? Então, seria aqui a qualificadora, como eu falei. Vamos lá. Reparadora não, equalizadora não, diretora nem existe, restabelecedora não, e qualificadora sim, ou permanente. Esta daqui, né, que no próprio sentido, né, da existência da EJA, como eu expliquei, isso aqui vai aparecer tanto no parecer quanto nos documentos que vão tratar sobre educação de jovens e adultos, só para vocês entenderem o tanto que essas 3 funções são importantes e as bancas gostam de cobrar, que no caso outra banca diferente também, que é a FGV. O próprio sentido, né, no caso aqui da educação de jovens e adultos, tem a função permanente mesmo, qualificadora, que tem como base o caráter incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Seria aqui letra E, que é a função qualificadora, né, que seria justamente de mostrar isso, né, da existência da educação de jovens e adultos, e exatamente também como está no nosso documento, tá? Aqui no caso, ó, reparadora através da qual o indivíduo teve sustada a sua formação, qualquer que tenha sido a razão, restabelecer a sua trajetória. No caso, seria equalizadora, né, de poder tratar o aluno, né, que teve esse momento interrompido. Seria equalizar. E aqui equalizadora significa entrada no circuito de direitos civis e a efetivação de um direito historicamente negado pelo poder público às camadas populares da sociedade. Aí aqui seria a reparadora. Aqui a banca trocou a A com a B. A C não existe, diretora, e nem restabelecedora não existe. Então, com certeza, daria para marcar também, né, descartando as demais, se você não tivesse ali o sentido do que é a função qualificadora, que é permanente e existência da própria EJA. Na organização da educação básica,
A cada uma de suas etapas pode corresponder uma ou mais modalidades de ensino, né? Educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena e educação à distância, conforme se explicita no artigo 27 aqui da resolução da EJA. São diferentes modos para se assegurar igualmente o direito à educação a todos com a mesma base curricular e os mesmos princípios, sem excluir ninguém, atendendo a seus interesses e às peculiaridades de suas condições de vida na perspectiva inclusiva. Bom, a educação de jovens e adultos, EJA, é uma modalidade que, nas diversas partes do mundo, tem a função de propiciar a todos a atualização dos conhecimentos durante toda a vida, a qual lhe é própria e se chama função qualificadora, né? Ou permanente. Isso aqui que a gente acabou de falar, inclusive, né? Que é a própria chamada função da qualificadora permanente. No caso do Brasil, país com passado colonial, escravocrata, herança histórica de desigualdade, de acordo com o parecer 11 de 2000, né, da EJA, assume duas outras funções, ou seja, além de qualificador e permanente, nós temos mais duas outras funções que nós vimos, né, porque são três, as quais relacionam-se à restauração de um direito negado a uma escola de qualidade e ao reconhecimento da igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Então, quais seriam aqui as outras duas funções? Resgatadora não, né, nivelante, corretiva também não, padronizante não, afirmadora não, reparadora e equalizadora, sim, reparadora e compensatória, não. Reparadora, equalizadora e qualificadora, que seriam, né, as três. Então, a letra D seria, né, as demais, fora a qualificadora. Com certeza aqui, reparadora, equalizadora, questão aqui, Banca Vunesp, né, que fez um texto até um pouco mais longo, se estendendo ali em relação ao contexto histórico que envolve esse direito e essa importância desse olhar para a educação de jovens e adultos, né? Letra D. Para aqueles impedidos de realizar seus estudos no período previsto pelo sistema educacional, existe a possibilidade de matrícula nos programas de educação de jovens e adultos, conhecido como EJA. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais, o EJA responde por algumas funções básicas. Então, vamos lá. Quais seriam essas funções, né? Função reparadora, que restaura o direito de uma escola de qualidade, reconhecimento de igualdade a todo e qualquer ser humano, em que a cidadania estará assegurada por meio da assimilação de competências necessárias para sua inserção no chamado novo mundo do trabalho, certo, né? Função reparadora. Função equalizadora também, né? Deve ampliar e diversificar as oportunidades a todos aqueles desfavorecidos que buscam acesso à escola, ao ensino, em diferentes níveis e períodos. Isso para que se restabeleça a trajetória escolar desse cidadão. Isso mesmo, né? De equalizar, né? Buscar ali restabelecer isso. Função permanente e qualificação ou qualificadora, entende-se em que suas diferentes fases de existência diante das exigências de sua formação pessoal e de sua formação profissional, instrumentos constantes de qualificação devem estar a dispor de todos, certo, gente? Reparadora, equalizadora, qualificadora, função permanente. Todas estão corretas. Que no caso seria letra D, né? Aqui banca IBFC, tá bom? A educação de jovens e adultos tem por finalidade propiciar a todos a atualização de conhecimentos. Sua função é, então aqui a banca foi bem mais curta, né? Aqui banca Bill Hill, bem mais curta, mas o que ela falou aqui, gente? Sobre propiciar a todos a atualização de conhecimentos, né? Quando se fala em sentido permanente, a atualização de conhecimentos, está falando sobre sentido permanente, né? Seria aqui, no caso, a qualificadora, né? Quando se fala aqui sobre a atualização dos próprios conhecimentos, dando esta questão aqui de qualidade e qualificação aqui, no caso, até foi colocado aqui, ó, instrumentos constantes de qualificação devem dispor a todos, né? E aqui, ó, por exemplo, reparadora, equalizadora, primeiro que essas duas aqui não existem, né? Mantenedora e nem edificadora, né? Nós temos essas três que são as funções. Quando se fala aqui em relação a propiciar a todos a atualização de conhecimentos, a gente está falando justamente dessa função permanente dela, né? Da própria existência, de propiciar isso. Diferentemente da reparadora, né? Que vai reparar o dano, só para a gente poder não esquecer, e equalizadora para dar oportunidade àqueles que perderam e equalizar. Então, de acordo com o enunciado, que foi curto, né? Seria aqui a função qualificadora. Ao interromperem sua trajetória escolar, jovens e adultos de camadas populares repetem histórias, muitas vezes
coletivas e familiares de negação de direitos. Não admitir o enraizamento dessa negação, dessa identidade coletiva, social e popular, compromete a percepção da própria identidade da educação de jovens e adultos, correndo-se o risco de essa modalidade ser encarada como mera oferta individual de oportunidades pessoais perdidas, tá? A respeito do ensino médio, educação de jovens e adultos, julgue o item. Vamos lá. Função social da EJA é assegurar a escolarização dos sujeitos que foram excluídos do direito à educação, certo, né? Como nós falamos. O ensino em um ambiente escolar deve incluir este sujeito, desenvolvendo sua autonomia e suas capacidades de refletir, de criticar, problematizar a sua realidade por meio da participação democrática e da superação dos desafios à sua existência e sobrevivência. Certíssimo, gente. Aqui falou sobre função, né, da EJA, mas aqui no caso seria a função social. Remeteu muito aqui a essa questão de assegurar a escolarização dos sujeitos excluídos, né? Aqui, no caso, remete ao exemplo que eu falei no início aqui da minha mãe, né? Em relação a propiciar tudo isso por meio dessa participação democrática, separando aqui desafios, né? E a própria da sua existência e sobrevivência. Seria a letra... Opa, eu coloquei letra B, não sei porquê, né? Questão correta, gente. Seria a letra B, questão correta, tá? Vamos lá. O parecer 11 de 2000 dirige-se aos sistemas de ensino e seus respectivos estabelecimentos que tenham como objetivo o fornecimento de certificado de conclusão de etapas de educação básica ao público da educação de jovens e adultos e recomenda a aprovação das diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos. Nesse parecer encontramos 3 funções, né, atribuídas à educação de jovens e adultos. Mais uma banca diferente cobrando quais são as 3 funções da nossa EJA. Vamos lá. Função permanente, qualificadora ou equalizadora. Faltou a reparadora aqui, né, gente? Função qualificadora, reparadora e equalizadora. Letra B, até o momento. Função qualificadora, função de inclusão não. Função de inclusão não. Função permanente, progressiva não. Seria a letra B. Qualificadora, reparadora e equalizadora, tá? Questão aqui, letra B. Na educação de jovens e adultos, as funções reparadora, equalizadora e qualificadora referem-se respectivamente a... Olha só que interessante, gente. Reparadora, né? Igualdade perante a lei. Equalizadora, igualdade de oportunidades. Qualificadora, direito à educação permanente. Bom... Seria justamente, vocês perceberam, é exatamente esta frase aqui que eu coloquei lá no slide, referindo às 3 funções. Só para a gente poder analisar, vamos ver o outro. Ó, educação compensatória seria a reparadora, não é essa perspectiva. Compensatória, como se estivesse devendo, até uma das questões colocou isso no enunciado, vai muito além disso, tá? Compensatória não, supletiva também não, de preparação para o trabalho. Não é esse o motivo também, nenhuma das 3, né, vai focar, né, nessa questão de preparar para o trabalho apenas, né. Nós temos ali uma vinculação para o mundo do trabalho, articulação profissional também que é colocado nos nossos documentos oficiais em relação à educação de jovens e adultos, mas não é este aqui o ponto de nenhuma das 3 funções, né, o ponto objetivo principal. Educação corretiva, né, lembra até niveladora e formativa, né, niveladora, corretiva, lembra o ensino tradicional que ficou para trás, né? Nós não temos esse intuito aqui em relação às funções. Igualdade perante a lei, certo? Reparadora. Igualdade de oportunidades, certo? E direito à educação profissional. Mais uma vez, né, a banca tentando aqui falar sobre preparação para o trabalho, educação profissional, está vinculado, é importante, mas não é aqui este o foco, tá, das funções. Alfabetização também não, ensino fundamental, ensino médio, né, aqui misturou tudo em relação aqui, não é esse o foco, mas sim reparar para dar oportunidade perante a lei, porque todos nós temos que ter essa oportunidade, então vai reparar esse erro, né? Igualdade de oportunidades no sentido de equalizar, né, e proporcionar isso a todos, e direito para educação permanente, que seria ali a qualificadora. Com certeza, letra A. No Brasil, o analfabetismo e a baixa escolarização da população jovem e adulta ainda apresentam-se como causas e consequências das desigualdades sociais, construídas historicamente, que violentam diariamente uma parcela da população ao negar a garantia do direito à educação. Diante desse quadro, o parecer
11 de 2000, né, que estabelece as diretrizes da EJA para o ensino fundamental e médio, cita 3 funções, novamente, dessa modalidade de educação básica. Vamos lá. Né, bancas diferentes perguntando sempre as mesmas coisas a respeito das funções, né, principalmente aqui em relação à nomenclatura. Assinale a opção que indica corretamente tais funções. Bom, vamos lá. Supletiva, né, não tem, então já não é a letra A. Escolar também não tem, não é a letra B. Aceleradora não tem, não vai ser a C. Reparadora sim, equalizadora e qualificadora com certeza, né? Solidária não tem, então seria letra D, viu, gente? Olha, aqui nós temos o gabarito das questões de hoje. Eu achei muito importante tirar essa temática dentro da educação de jovens e adultos para poder mostrar para o aluno que isso é muito cobrado dentro dessa temática, sabe? Então, quando a gente vê cobrando muito um ponto de determinado conteúdo, eu vou trazer aqui para vocês, trazer questões específicas só disso para você entender o tanto que é cobrado. E quando você for estudar, você precisa incluir isso, né, dentro das temáticas que eu vou ficar apresentando aqui para vocês nos próximos vídeos também, tá bom? Espero ter contribuído com mais uma aula de conhecimentos pedagógicos. Vejo todo mundo na próxima aula.